Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar dos números naturais. Esse conjunto faz parte do estudo dos conjuntos numéricos. Ele é o nosso primeiro conjunto e é um conjunto muito importante. Existem questões de alto nível que são respondidas a partir desses números, é um ótimo conjunto para representar contagens e medidas, né? Eu vou usar aqui um programa OneNote, né? Aqui nós temos a nossa segunda aula e, como eu falei, esse estudo faz parte do estudo dos números inteiros e sequências, que é o nosso primeiro capítulo, onde também vemos os conjuntos numéricos de uma forma geral, e o primeiro conjunto que eu quero apresentar para vocês é esse, o conjunto dos números naturais. Então, a pergunta, você já conhece a sequência dos números naturais? Essa é a sequência que nós chamamos de sequência dos naturais. Ela começa aqui no zero e vai até infinito, né? A representação desse infinito, ela está aqui dada pelo aparecimento aqui das reticências, que ela aparece aqui, ó. Ok? Então é isso, a nossa sequência dos números naturais, ela é essa sequência que começa aí no número zero e vai até o infinito. Aqui ela é uma sequência de números porque, como vocês observam, aparece aí na tela os números entre parênteses, certo? Ó, aqui tem o parênteses, né? Que é... Deixa eu estou com dificuldade aqui. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Ok, então está aqui. A sequência, quando ela é dita que ela é só uma sequência de números, ela aparece aí entre os parênteses. Quando esses números eles vão lá para os conjuntos, vocês vão ver que eles serão representados por chaves. Está aí, ó. Então, e você já estudou o conjunto dos números naturais? Esse conjunto pode ser representado por essa sequência aí. Porém, como eu falei, né? Aqui em cima ele estava entre parênteses, não tinha um nome, era apenas uma sequência de números de 0 a infinito. E aqui essa sequência, ela está dentro do conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números naturais é representado aí pela letra N, um N maiúsculo, mas não é um N assim comum, né? O N normal maiúsculo é esse aí, e o dos números naturais ele tem essa barra dupla aqui, ó, certo? Vocês podem perceber aí o N com essa barrinha dupla. Quando o conjunto está representado por uma letra, né? E ele tem essa barra dupla, né? Isso quer dizer que estamos falando de um conjunto, ok? Um conjunto numérico da matemática, tá? E N de naturais. Eu estou colocando aí ele representado na cor verde porque estudaremos outros conjuntos e eu vou procurar explorar essa diferenciação aí por cores também já para ajudar na identificação. Então tá aí. Os conjuntos são representados por letras maiúsculas e se for um conjunto numérico tem essa barrinha dupla aí, ó, a perninha dupla aqui na letra. Então é isso. Por ser um conjunto, ele será representado pelas chaves, né? As chaves não é mais o parêntese, e sim as chaves. Os números são separados por uma vírgula. Essa vírgula aqui, ela não faz parte do número, não faz parte do zero, é apenas aquela vírgula como a que é usada no português, certo? É a vírgula separadora. Depois das vírgulas, vocês podem notar que há um espaço vazio para chegar até o próximo número, né? Então tem todas essas características aí de um conjunto, né? Justamente para que você perceba que se há um espaço vazio aqui entre um número e o outro, isso quer dizer que essas vírgulas que aparecem aqui, elas são apenas para separar. E quando eu separo na vírgula, igual no português, eu deixo sempre um espaço para colocar o próximo nome ou número, né? Então, essas são as nossas primeiras características, as primeiras apresentações aí do conjunto dos naturais, certo? Estou tentando aqui. Então é isso. Uma outra característica do nosso conjunto é
que aqui no final ele apresenta as reticências, a mesma reticência do português, para dizer que continua, né? Que o conjunto vai até infinito. Eu coloquei aqui até o 12, mas é um conjunto que vai até o infinito. O infinito é representado pelas reticências. E as chaves fechando aqui o nosso conjunto. Outro conjunto também que é formado a partir desse conjunto dos naturais, né? Na verdade é o mesmo conjunto, mas é o conjunto quando ele aparece aí com a presença de um asterisco na letra N aqui, certo? É o mesmo conjunto, porém aparece esse asterisco aqui em cima. Quando esse asterisco aparece, quer dizer que no meu conjunto, se vocês perceberem aqui no começo, não tem mais o zero. Então esse asterisco, não só nos naturais, mas em todos os conjuntos que nós vamos ver, né, nos conjuntos numéricos, nós poderemos usar esse asterisco para ir lá no conjunto e retirar o zero, certo? Então é isso. O asterisco, aí ao lado da letra, vai excluir o zero. Então pode notar que aqui em cima, como não tem o asterisco, né? Como não tem o asterisco, tem aqui a presença do zero. E aqui no conjunto de baixo, quando aparece o asterisco, nós começamos aí pelo número 1, certo? Então é isso. No conjunto dos números naturais, o primeiro elemento é o zero, tá aí, tá dizendo. E tem o seu sucessor, né? Para quem não sabe, essa palavra sucessor, ela representa a continuação de algo que veio antes. Então, sucessor é o que sucede, ou seja, é o que vem depois, certo? Sucessor é o que vem depois, tá aqui, tá? Então, quem é o sucessor do zero? É o número 1. E assim por diante. O número 1, que é o sucessor do zero, vai ter também um sucessor, que é o número 2, né? E assim por diante. Por isso que é muito comum dizer, nós estamos falando de uma determinada coisa e quando ela tende a se repetir, nós passamos a dizer, e assim sucessivamente. Quer dizer, segue o mesmo raciocínio, a mesma sequência, vai acontecendo sempre a mesma coisa. Que aqui no conjunto dos números naturais é o crescimento do número de uma em uma unidade, né? Você vê aqui, né, os sucessores. O sucessor de 0 aqui é 1, o sucessor do 1 é o 2, o sucessor do 2 é o 3, depois sucessor 4, o sucessor do 4 é o 5. Né? Nós nunca poderemos dizer, por exemplo, que começando do 0, o 2 é sucessor do 0. Não, o 2 ele é posterior ao 0. Posterior também quer dizer que vem depois, mas não vem imediatamente depois. Né? O que é o sucessor do 0 é o número 1. Né? O 2 ele é sucessor, mas é sucessor do número 1. Né? Então a ideia de sucessor é o que está lá vizinho, é o próximo mesmo, não é 2 unidades depois, não. Nem 3, nem... Quer dizer, é uma única unidade. O sucessor ele é uma unidade após, mas aqui nos naturais, né? Quando eu falo unidade é nos naturais. Nos outros conjuntos, essa ideia de sucessão, ela é... Bom, vamos manter a ideia de sucessão aqui nos números inteiros, né? Então, podemos representar o sucessor de um número natural n, né? Quando eu estou falando aqui que eu estou usando um número natural n, o que eu quero dizer quando eu uso um sucessor que eu digo que ele é n, é porque eu não estou dizendo que número é este, né? Quando nós trocamos lá um número do conjunto por uma letra, por exemplo, que é muito comum trocar por essa letra n, né? É muito usada essa letra n aqui. Então, quando nós dissemos que temos lá um número, você pode pensar em quem você quiser, e nós queremos dizer, por exemplo, que o número é a letra n, e essa letra n tem um sucessor, é aquilo que eu acabei de falar. Todo sucessor ele tem uma unidade a mais. Então, basta que, se eu pensei num número que ele é representado pela letra n, o sucessor dele, ou seja, o que vem depois, ele deverá ser somado com uma unidade. Então, eu terei, o sucessor de n seria n mais 1. Né? Então imagine que eu tenho lá uma sequência, um conjunto de números, eu não estou dizendo quem está vindo, e aí eu cheguei lá no número n, o próximo número será n mais 1, o próximo também, depois de n mais 1 será n mais 2, e assim sucessivamente. Né? Então, como sempre podemos obter o sucessor de um número natural, dizemos que o conjunto dos números naturais é infinito. Esse fato é representado pelas reticências. Tudo isso eu já falei na apresentação do conjunto. Né? No final da sequência, essas reticências aparecem. Né?
E aí, novamente, ó, eu estou falando números naturais, coloquei aí na cor verde, tá? Aí tem um garotinho aqui falando, amanhã é meu aniversário de 13 anos, no ano que vem farei 14. Essa frase aí tá lá no livro, tá? E ela representa essa ideia de sucessivo, né? De sucessor. Se a pessoa fala que tem 13 anos, o sucessor, quer dizer, ano que vem ele vai estar fazendo 14, né? Então a ideia de sucessor, uma unidade a mais, né? 13 e 14. A outra ideia também que nós podemos tirar já do primeiro conjunto é a ideia de antecessor, né? A palavra antecessor ela já dá a dica aí, né? Já essa anti é parecido com a palavra antes, né? E é exatamente isso o antecessor, é o número que vem antes e vem uma unidade antes, né? Por exemplo, aqui nós temos aí na tela, ó, o antecessor de 12. O antecessor de 12 é o 11. Você vê que ele é uma unidade a menos. O 11 ele é uma unidade a menos, ele vem antes. E o antecessor de 1000, né? Então se você está com o número 1000, o antecessor de 1000 é uma unidade a menos. Se você tira uma unidade de 1000, você vai ficar com 999. Uma coisa interessante aqui, ó, é que em mil você tem um número formado por 4 algarismos, né? Esses números nós podemos chamar de algarismos, né? Aqui eu tenho 4 algarismos, tá? E aí o antecessor dele é 999, que já é um número que é composto por 3 algarismos, né? Eu estou passando essa ideia já de algarismos, de quantidade aí, porque nas nossas atividades nós já vamos começar a falar nisso, né? Por exemplo, qual é o menor número que você pode formar com 4 algarismos, né? O menor número inteiro aí. No caso aqui, você tem o 1000, né? O 1000. Ele é o menor que você consegue formar. Porque se você formar um menor do que 1000, o antecessor de 1000 aqui é 999, né? Se você acrescentar qualquer outro número aqui no 1000, ele já vai ser maior. Por exemplo, se você pensar em 1000 e 1001, ó. 1001 tem 4 algarismos? Sim, mas ele já é maior que 1000, é uma unidade a mais. Então essas ideias aí já é importante nós irmos tendo contato, né? Então na sequência dos números naturais, todo número, com exceção do zero, tem um antecessor. Ó, interessante isso aqui, muito interessante. Por quê? Quando eu falei aqui do antecessor, a partir do zero, né, claro, todos os números têm, sucessor, né? Quando eu falei lá do sucessor, que é o que vem depois, começa com zero e todos os números têm um sucessor, até o infinito eu tenho um sucessor. Agora, quando eu falo de antecessor, que é o que vem antes, aí todos os números aqui têm um antecessor, tem um número que vem antes, com exceção do zero. Como o zero é o primeiro, não tem ninguém antes dele. Então o meu zero ele não vai ter um antecessor, tá? Agora, com o que nós já vimos, nós podemos praticar um pouco, usando essa ideia do conjunto dos números naturais, ok? Bom, então temos aí as atividades do explorar e descobrir. E a primeira fala, escolha 2 números naturais quaisquer. Quaisquer. É uma atividade que eu vou fazer aqui com os números que eu vou escolher, porém, vocês podem pegar o caderno de vocês e pensar em outros números, retirando eles lá do conjunto dos naturais. Nossa primeira tarefa aqui é pensar em 2 números, sim, e vamos somá-los, né? Então vamos somá-los. Então tem aqui as seguintes perguntas nessas 2 setinhas aqui. A primeira é, a soma é um número natural? Se eu pensar em 2 números naturais, quando eu somar, essa soma vai ser um número natural? E a outra informação aqui é, repita isso com outros pares de números naturais. Então tem um exemplo de resposta. Por que exemplo de resposta? Porque há vários exemplos que eu poderia pegar vários números aí, né? O conjunto ele é infinito. Então, esse exemplo aqui, né, de resposta, ele, né, tem aqui o número 65. Deixa eu dar uma melhorada aqui, ó. Vocês têm aí 65, que é natural, está lá no conjunto dos números naturais, ele é positivo, né? Porque nos naturais são só números positivos, como vocês viram lá. E o zero, que nem é positivo nem é negativo. Então, quando eu tenho 65 e somo com 12, essa soma aqui, ó, 60 mais 70 dá
ou perdão, 60 mais 10 dá 70. E 5 unidades mais 2 unidades dá 7, opa, calma aqui, 7 unidades. Então, 70 mais 7 dá o número aqui no final, 77. 77 é também um número natural. Então, quer dizer que por que é natural? Porque ele tanto é um número que não apresenta vírgula, né? Como é um número positivo. Então, a soma de dois números naturais, vocês viram aí que também é um número natural. Posso até colocar aqui, ó, de verde, como eu venho usando, né? Então, a soma de dois números naturais é também um número natural. A outra questão diz assim, ó, escolha dois números naturais quaisquer e multiplique-os. Então, na primeira nós somamos e agora vamos fazer esse teste aqui, multiplicando nossos números, certo? Multiplicando os números. Já somamos, vamos multiplicar. Aí vem essas perguntas aí, né? Que são a mesma ideia, né? O produto também é um número natural. Ó, lembrando que a palavra produto ela é sinônimo de multiplicação. Na verdade, ela é sinônimo da resposta que eu tenho ao multiplicar. Então é claro que se eu vou multiplicar dois números, eu vou ter uma resposta. Essa resposta é o produto. Então esse produto, essa resposta da multiplicação, ela também vai ser natural. E aí tem a outra informação aqui embaixo dizendo, repita isso com outros pares de números naturais. Então depois vocês vão poder pegar aí, pensar outros números, multiplicar e testar para saber se também vai continuar dando números naturais. Esse exemplo de resposta aqui, né? Exemplo porque vocês podem usar quaisquer números naturais, né? Tem aí o 7 multiplicando o 20, né? 7 vezes 2 dá 14, né? E aí eu acrescento o zero que não entrou nessa multiplicação aqui, ó, fica 140, tá? 140 é também um número natural, né? Ele faz parte do conjunto dos números naturais, correto? Ele é positivo e ele não tem vírgula, né? Então ele é também. Isso quer dizer que o produto, ou seja, como eu disse, né? Produto é a resposta que eu tenho de uma multiplicação. Então esse produto também é um número natural. Vou colocar aqui de verde, olha aí, só para lembrar que eu estou lá no conjunto dos números naturais. Então vocês podem testar aí, né? E testando vocês vão descobrir o seguinte, olha, o que ocorreu com os números naturais que você escolheu no exemplo do explorar e descobrir, ocorre sempre. Eu já estou dizendo aqui, mas é uma coisa que ao fazer, né, nós sentimos, né, a fixação da ideia. Sempre vai ocorrer isso aí, certo? Ocorreu o quê? Que na soma de dois números naturais, olha aqui, soma de dois números naturais, quaisquer que sejam eles, a resposta sempre será um número natural. O mesmo para a multiplicação, né? Olha aqui, quando eu multiplico, ou seja, eu faço o produto de dois números naturais, quaisquer que sejam eles, né? A resposta, o produto, eu já estou dizendo, o produto é a resposta, né? É sempre um número natural, sempre, 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 tá? Mas será que a diferença, já trabalhamos soma e multiplicação, será que a diferença entre dois números naturais quaisquer é sempre um número natural? Então vamos observar. Diferença é a subtração, né? Ou seja, é aquele diminuir, né? A diferença é isso. Está aqui a diferença. Então somar e subtrair. A subtrair é fazer a diferença entre os números. Então vamos pegar aqui números quaisquer, né? Vamos fazer a diferença aí do número 1, né? Número 1 e o número 2. Quando a gente diz a diferença do número 1 com o número 2, você vai pegar o número 1 e vai subtrair, né? Vai colocar o sinal de menos, vai subtrair o número 2, tá? Então, de 1 subtraindo 2, a resposta dá menos 1, certo? É aquela história do saldo e da dívida. Quando você tem um número que ele está positivo, eu entendo ele como um saldo. É o que eu tenho, né? Como se você comparar com o dinheiro, seria o que você tem de dinheiro para pagar uma dívida, e as dívidas elas são representadas pelos números negativos. Então, quando eu tenho aqui dois números, eu vejo que esse número aqui não aparece, mas o sinal dele é mais, então isso é saldo, e esse sinal passa a pertencer a esse número. Isso aqui eu entendo como uma dívida. Então, eu tenho um saldo de 1, né? Ou seja, eu tenho como se eu tivesse R$1, né?
e eu estou devendo, ou seja, o negativo aqui é o que eu estou devendo. Eu estou devendo 2. Então, eu pego esse meu R$1 que está de saldo, pago aqui a minha dívida, que era de 2, mas eu não consigo pagar toda, ainda fico devendo 1. É justamente assim que se procede a resposta. Certo? Então, esse menos 1, se você reparar, lá no conjunto dos números naturais, vocês reparam que não tem nenhum número negativo lá dentro. Então, essa minha resposta aqui, ó, ela não faz parte dos números naturais. Ela surgiu a partir do uso de dois números naturais. Sim, eu usei aqui o número 1 e usei o número 2, né? Usei o número 2. Agora nós temos o número 123, né? Imagina que você está aqui com o número 123. Por enquanto, vamos supor, eu pego o número 123, que ele é um número natural, ele pertence, quando um número ele é de um conjunto, eu digo que ele pertence ao conjunto dos números naturais. Vocês já viram isso aí, ó? O pertence é quando eu relaciono um elemento do conjunto, né, com o próprio conjunto. Então, aparece esse E aqui maiúsculo e arredondado para dizer que o 123 pertence aos naturais. O 200 também pertence aos naturais, né? Pertence aos naturais, tá? Porém, quando eu faço a diferença entre os dois, diferença é o sinal de menos. Eu vou fazer a diferença de quem? Do menor número, do 123, com o maior número, 200. Nessa ordem aí, ó. Nessa ordem. Então, se eu faço 123 menos 200, a minha resposta vai dar o quê? Ó, quando eu coloco assim no cálculo, esse número passa até o sinal de mais, né? Porque quando não tem nenhum sinal de mais, isso aqui é o meu saldo, seria o que eu teria de dinheiro para pagar. E esse com o sinal de menos na frente aqui seria a minha dívida. Então quer dizer que eu devo 200, mas só tenho 123 para pagar. Eu vou pagar os 123, mas não vou pagar tudo, porque a conta total é 200. Vou continuar devendo 77, ou seja, menos 77. Esse número aqui, o 77, está com sinal negativo. Então eu vou dizer o seguinte, que menos 77... ele não pertence. Então eu pego aquele meu sinal de pertence e tracejo. Ao tracejar eu nego a informação. Então o sinal que era de pertence, ele tracejado, ele vai valer não pertence. Não pertence aos números naturais, certo? Então quer dizer que nas subtrações, alguns resultados eles vão ser dessa natureza aí, né? Mesmo que eu use dois números naturais, eu vou ter resultados que não serão números naturais. Sabe por que isso ocorreu? Porque aqui, se vocês notarem, as subtrações elas começam com um número menor, tá? Por exemplo, eu fui subtrair 1 e 2. Veja que o menor número veio primeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pensar assim, toda subtração, então, vai me dar um número que não é natural. Isso não é verdade. Se você pegar o número natural 2 e pegar o número natural 1 e colocar o 2, que é maior, primeiro, quando você fizer aqui a diferença, aqui no meio, ó, aí você, agora sim, agora você tem o 2, aí está terminado, arrumado o cálculo. Esse 2 tem um sinal, todo sinal vem antes, do lado esquerdo, né? Você tem um 2 com o sinal aí, né, positivo, e você tem um 1 com o sinal negativo. O positivo é seu saldo e o seu negativo é sua dívida. Agora sim você tem um saldo maior do que o que você deve, não é verdade? Quer dizer que você só deve R$1, mas você tem 2 para pagar. Você vai pagar esse 1 que você está devendo aqui, ó, paga ele e fica ainda com o saldo de R$1. E esse mais 1, né, esse mais 1, ele é a mesma coisa que apenas o 1, que é o número lá do conjunto dos naturais. Uma coisa que eu até aproveito para falar é que tanto faz você ter lá nos números naturais números assim, ó, 0, 1, 2, 3, como você ter números assim, ó, 0, mais 1, mais 2, mais 3, certo? A presença do sinal de mais, ele tanto pode estar aí visível, né, presente o sinal de mais visível, como ele pode não aparecer, né? Então, quando você tem aqui o número 1 com sinal e sem o sinal, eles são dois números positivos, continua sendo positivo, entendido isso? Quando eu tenho um número, mesmo que o sinal aqui não apareça, que é o caso aqui que eu estou mostrando, o número 1, quer dizer que ele tem, imaginariamente, ele tem um sinal de mais fazendo parte aí dele, ok? Muito importante essa informação, certo? Ok? Então, as respostas que tínhamos tido antes, que é menos 1 e menos 77, elas não são números
naturais. Por quê? Porque são inteiros e negativos. E esses números negativos não estão lá dentro do nosso conjunto dos números naturais, que é aqui, ó. Reparem, esse aqui é o nosso conjunto. Não tem nenhum número negativo aí, né? O que eu ainda poderia dizer desse conjunto é que eu também poderia ter colocado ele com os sinais de mais aqui, entendem? Ó, mais 3, mais 4, mais 5. Esse é o único sinal que pode tanto aparecer como não aparecer. Por exemplo, eu pego aqui o mais 3, está aqui, ó, mais 3. Ou apenas 3. Qual que o número que não pode ficar com o sinal sem aparecer? São os números negativos. Por exemplo, se eu pegar aqui agora o menos 3, ele é obrigatório, se ele for negativo, aparecer o sinal. Porque se eu não colocar o sinal de menos, eu vou pensar que o número é só um 3, ou seja, eu vou pensar que ele é positivo. Entendido? Ok? Então é isso, pessoal. Essa é a nossa apresentação. Nós estamos agora conhecendo o conjunto dos números naturais. Eu quero aqui agradecer a presença de vocês, né? Também agradecer por ter chegado aqui, ter concluído mais um assunto, né? Espero encontrar vocês em mais uma aula, né? Nos vemos agora no conjunto dos números inteiros. Deixo aqui um grande abraço para vocês, certo? Fiquem todos com Deus. Até a próxima.